Primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, Organização Civil e Militar. Aqui está a organização dos israelitas segundo seu número, chefes de famílias, comandantes de 1.000 e de 100, oficiais a serviço do rei, para qualquer assunto. Durante o ano inteiro, faziam turnos de mês em mês. Em cada classe, compreendia 24.000 homens. Jeroboam, filho de Zabadiel, estava à frente da primeira classe, responsável pelo primeiro mês. Essa classe tinha 24.000 homens. Ele era descendente de Faraés e chefe dos oficiais de todo o primeiro mês. Dude, filho de Aoé, comandava a classe encarregada do segundo mês. Essa classe tinha 24.000 homens. O chefe da terceira classe, nomeada para o terceiro mês, era Banaías, filho do sacerdote-chefe Joiada. Respondia por uma classe de 24.000 homens. Banaías era um dos 30 valentes. Ele respondia pelos 30 e também por sua classe. Amizabade era o nome do seu filho. Azael, irmão de Joabe, estava encarregado do quarto mês. Seu filho Zabadias ficou em seu lugar. A classe era também de 24.000 homens. Samute, da descendência de Zaré, foi o oficial nomeado para o quinto mês. Sua classe tinha 24.000 homens. Para o sexto mês foi nomeado Ira, filho de Assis, do povoado de Tecoá. Também sua classe tinha 24.000 homens. O sétimo encarregado era do sétimo mês era Eulis, da descendência de Falete, da família de Efraim. Sua classe era de 24.000 homens. Sobocai, do povoado de Rusa, da descendência de Zaré, foi encarregado do oitavo mês, com uma classe de 24.000 homens. Para o nono mês, foi nomeado Abiezer da tribo de Benjamim e da cidade de Anatote. Chefiava também 24.000 homens. Maria, da descendência de Zaré e da cidade de Netofa, ficou em 10º lugar, nomeado para o 10º mês. Sua classe tinha também 24.000 homens. Para o 11º mês, o chefe era Banaías, da família de Faratom, filho de Efraim. A sua classe era de 24.000 homens. Em 12º lugar, para cobrir o último mês, foi nomeado Houdai, da cidade de Netofa, de Otoniel, com uma classe de 24.000 homens. Chefes das tribos de Israel. Da tribo de Ruben, o chefe era Eliezer, filho de Zecri, da tribo de Simeão, era Safatias, filho de Maaca, da tribo de Levi, era Razabias, filho de Camuel, de Arão, era Sadoc. Eliu, irmão de Davi, comandava a tribo de Judá. Anri, filho de Miguel, comandava a de Issacar. Jezamias, filho de Abdias, comandava a de Zabulon. O chefe da tribo de Neftali era Jerimote, filho de Osriel. Da tribo de Efraim era Oséias, filho de Osazias. Da meia tribo de Manassés era Joel, filho de Fadaías. Da outra meia tribo de Manassés, que vivia em Galaade, o chefe era Jado, filho de Zacarias. Da tribo de Benjamim era Gesiel, filho de Abner. Finalmente, a tribo de Dan tinha como chefe Esriel, filho de Jeroam. Eram esses os chefes das tribos de Israel. Davi não mandou fazer recenseamento das pessoas de 20 anos para baixo, porque Javé mesmo tinha dito que multiplicaria os israelitas com as estrelas do céu. Joabe, filho de Sarva, começou o recenseamento, mas não terminou porque a ira caiu sobre Israel, e assim esse número não corresponde ao número que está nos anais do rei Davi. O responsável pelas provisões do rei era Asmote, filho de Adiel. O responsável pelas provisões na zona rural, nas cidades, povoados e fortalezas da província era Jonatas, filho de Osias. O responsável pelos lavradores e agricultores era Esri, filho de Queleb. O responsável pelos vinhedos era Semei, do povoado de Ramá. O responsável pelos encarregados dos depósitos de vinho nos vinhedos era Zabadi, do povoado de Sefã. O responsável pelas oliveiras e sicômoros da planície era Balanã, do povoado de Gader. O responsável pelas reservas de azeite era Joás. O responsável pelo gado, que pastava em Saron, era Setrai.
do povoado de Saron. O responsável pelo gado nos vales era Safate, filho de Adli. O responsável pelos camelos era Ubil. O ismaelita, o responsável pelas jumentas, era Judias, do povoado de Meranote. O responsável pelas ovelhas era Jaziz. O agareno, Herã, esses os responsáveis pelos bens que pertenciam ao rei. Jonatas, tio de Davi, bom conselheiro, homem ponderado e culto. E Jael, filho de Acamon, cuidavam dos filhos do rei. Actofel era conselheiro do rei. Araita, Uzai era o amigo do rei. Joiada, filho de Banaías, e Abiatar sucederam a Actofel. Joabe era o comandante dos exércitos do rei.